pensamento. Pronto, acho que estamos com tudo que a gente precisa. Vocês já estão vendo a minha tela? Então, sim. Deixa eu só mutar o YouTube. Maravilha. Maravilha. Vamos que vamos. Raga dirogan satatana shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohara didanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 7, o Anarakshadhyayam. É um capítulo que a gente fala sobre segurança alimentar, né? Sobre alimentos incompatíveis, sobre misturas problemáticas, né? E a gente parou na segunda metade do shloka número 41. Então é isso aqui. Pronto. Segunda metade do shloka número 41. E aí vamos ver até onde a gente chega hoje, sendo que eu vou parar... Eu vou no máximo até meio-dia 45. Eu não vou fazer 1 hora, porque eu tô com mania de sempre 2 minutos antes de 1 hora eu resolvo, ler mais 3 shlokas, né? Então tô virando meme agora na internet. Então eu vou fazer até 45 e a gente continua. Eu me empolgo, essa é a verdade. Então eu vou fazer até 45 e a gente continua na semana que vem. Então vamos que vamos. A segunda metade do shloka número 41, ele diz o seguinte: o Podakati Saraya Tila Kalkena Sadhita. Deixa eu conferir aqui. Cadê o meu Samhita? É isso mesmo. Maravilha, deixa eu tirar vocês dessa lateral, porque senão eu não consigo digitar nada. Pronto. Então, mais um exemplo, né? Mais um exemplo. Ele está dando vários exemplos de coisas que são incompatíveis, e aqui ele vai te dar mais um exemplo. O Podaka, Atisaraya. Então, quem estuda sânscrito aí sabe, né, que o Avagraha, ele está escondendo um A, né, que tem ali, o Atisaraya. Tila Kalkena Sadhita. Então, ele está fazendo uma mistura aqui, né? Ele está misturando o Podaka com o Tila Kalkena. O Podaka é uma plantinha, tipo um espinafre, tá? Ele é comumente chamado de Bacillia alba, tá? Ou então de espinafre de Malabar, é o nome que a gente dá para ele. É tipo um espinafre, é tipo uma folha verde, tá? E aí a gente está falando, né? Essa folha verde, ela não pode ser misturada com o quê? Com Tila Kalkena. Tila é o Sesamum indicum, é o sésamo em português de Portugal e é o gergelim, né, aqui no Brasil. Kalkena, kalka significa uma pasta, tá? Tila kalka, o que é? Não é nada mais nada menos do que o tahine, né? Do que uma pasta de gergelim, a pasta do sésamo, tá? Então você não pode misturar o espinafre, o podaka, o espinafre de Malabar especificamente, com o tila kalka, com a pasta de gergelim, a pasta de sésamo, porque senão, o que pode acontecer? A tisaraya, você pode ter uma diarreia, tá? Então, se ela for processada, né, se elas forem processadas juntas, elas podem causar a tisara, elas podem causar diarreia. Maravilha? Isso é bem direto ao ponto. Shloka número 42, então vamos em frente. Ele diz o seguinte: Balaka varuni yukta kulmashaischa virudhyate brushtavaraha vasaya saiva sadyoni hantyasun. Então ele continua, né, dando outros exemplos de coisas que você teria que tomar muito cuidado quando você for misturar. Então, balaka é um tipo de ave, é um pássaro. Não é esses que a gente come, né? Que a gente não, né? Que o pessoal come. Mas é tipo uma garça, é tipo um pássaro grande, tá? É um pássaro grande que vocês provavelmente nunca vão comer. Tá? Mas essa carne aí, a carne do balacá, você não pode misturar com o varuni e não pode misturar com o kulmasha. Varuni yukta kulmashaihi cha. Então, você não pode misturar essa carne dessa ave muito grande com o varuni. O varuni é um subproduto, ou varuni yukta, é um produto derivado da produção do vinho.
Eu não sei muito bem o que é, porque eu não entendo muito de produção de vinho. Mas deve ser alguma coisa que, quando você produz o vinho, essa coisa sobra. É isso que parece que dá para entender quando você fala Varuni Yukta. Kulmasha, a palavra masha, normalmente são grãos, né? E principalmente o feijão aqui preto, né? Kulmasha é um tipo de preparo que você faz usando grãos. Você cozinha os grãos e deixa eles fermentarem um pouquinho, tá? Em inglês a gente chama isso de sour gruel. É como se fosse uma sopa um pouquinho fermentada, naturalmente fermentada. Então, são algumas coisas que não são tão relevantes, eu acho, para a cultura brasileira, para a cultura portuguesa, mas não custa nada vocês saberem, né? São misturas bastante interessantes. É uma mistura de uma carne, né? Um animal aqui, aí a galera vegana fica aí toda felizona, né? Com algum líquido do processamento do vinho, né? Da produção de vinho, que é o Varuni, misturado com o kulma shairi, que é essa sopa fermentada. Eu acho que sopa fermentada é uma boa tradução. Ela, às vezes, é feita também com arroz e com frutas, né? Então, ela pode ser feita com arroz e com frutas, ela pode ser feita com grãos variados. Kulmasha também significa, é um nome que a gente também dá para grãos que são inferiores. Grãos de baixa... grãos comuns, tipo kulata, por exemplo, que é um grão para cavalo, né? Para alimentar os animais, né? Então, eles não são considerados grãos nobres, né? Por exemplo, como é o mung dal, né? Que é um grão nobre, como é a lentilha laranja, ou aquela lentilha rosinha, né? Que vocês compram, que é um grão mais superior, digamos assim, tá? Virudyate, então se você misturar esses caras aqui, você vai ter um virudha, né? Você vai ter um alimento que é incompatível. Tá? E ele continua. Brushta Varahavasaya Sa Eva Sadhyaha Nihantyasun. Então, você vai começar a ter de novo, né, exemplos de problemas do preparo. Então, primeiro ele falou, o balaka, né, essa ave misturada com o varuni, misturada com o kulmasha, ela é incompatível. Então, essa mistura por si só já é incompatível. Só que essa mesma carne, né, esse mesmo bicho, Sa-Eva, esse mesmo animal que eu já falei aí, o balaka, né, essa ave aí, essa garça aí, sei lá o nome desse bicho, se ele for preparado, né, brushta, se ele for assado, se ele for frito, né, porque o brushta é um método de cozimento que a gente pode considerar isso como frito ou pode considerar isso como assado. Ah, Matheus, por que você sabe que ele é frito? Eu sei que ele é frito por causa do Varahavasaya. O que significa Varaha? Vassa. A palavra vassa significa gordura. Ela é a gordura de quem? Do Varaha, a gordura do porco. Então, se você cozinhar o balaka na gordura do Varaha, se você cozinhar essa ave na gordura do porco, aí eu já sei que não é assado, né? Porque você não assa na gordura, mas você frita na gordura. Então aí eu já sei que brushta aqui significa fritar. Então, se você fritar essa ave na gordura do porco, sadhyo nihantyasun. Sadhyo nihantyasun, a palavra sadhya significa imediatamente, no mesmo dia, na mesma hora. Tá? De forma rápida. De forma rápida, nihanti asun. Nihanti significa que você vai hanti, você vai matar a pessoa. Então a pessoa morre no mesmo dia, instantaneamente. Eu não sei se morre, tá? Então abro parênteses para o Matheus aqui agora, né? Porque os samhitas são meio, né? Eles fazem um drama às vezes com os negócios. Se você esquentar o mel, você e a sua família e todo mundo que você conhece, parece que vai cair uma bomba de Hiroshima na sua casa. E aí vem o pessoal, a galera engraçadinha na internet, e vem falar, conheço 3 que morreram de mel quente, né? Vão debochar de mim. E tem toda a razão de debochar, porque o Samhita está fazendo um drama. Será, Samhita, o Vagbata? O Vagbata, coitado, ele é inocente. O Vagbata, ele não sabe o que a gente faz no século XXI. O Vagbata é de uma época que você fritar, né, o balaka na carne do porco era um negócio que fazia mal para a saúde. Você acha que o Vagbata conhecia shake de whey protein? Não conhecia, meus amores.
O Vagbata, ele vivia numa época que ele catava amoras silvestres, né, do lado da casa dele. O Vagbata, ele acha, meus amores, que a pior coisa que o ser humano pode fazer é fritar o balaca na carne do porco, entendeu? Ele não conhece churros, entendeu? Ele nunca ouviu falar de brownie do Outback. Ele nunca ouviu falar daquela cebola, inclusive, eu tô com o Outback na cabeça. Aquela cebola do Outback, entendeu? Você falou, Vagbata, você acha que essa ave frita na gordura do porco é ruim? Toma aqui essa cebola do Outback para você provar com molho barbecue, entendeu? Para você ver. Então, assim, morre instantaneamente. De repente, a galera de 1.500 anos atrás morria. Porque a galera de 1.500 anos atrás só comia comida da mamãe, né? A galera de 500 anos atrás era só comidinha com a cúrcuma, com gengibre feita em casa. A galera de 500 anos atrás acordava de manhã, fazia yoga, meditava. A galera de hoje em dia, a gente é mais raçudo, a gente é cascudo, a gente vive à base de, porra, é fast food e para jantar é Pizza Hut. Então, assim, né, Vagbata, você me desculpa, mas a galera de 2021 tem um recado para você. Então, assim, a gente já foi, ó, quando você estava indo com esse varu, com esse balaca aí, a gente já estava voltando com um clube social com um polenguinho, entendeu? Então, eu acho que ele está num padrão aqui que tudo mata automaticamente, mas é que ele não está acostumado, né, com a nossa geração, com a geração Pepsi, né, da década de 90. Então, se a gente sobreviveu, meus amores, a El Chan, a Xuxa e a Polenguinho, a gente não sobrevive a essa carne aqui processada na carne, no negócio da gordura? É ruim, hein? Mas para o Vagbata, que na época lá era pureza pura, o pessoal ficava cantando mantra e meditando o dia inteiro, aí a pessoa morre automaticamente. Sadhyo Nihantyasun, a pessoa vai morrer no mesmo dia, entendeu? Ela morreu, coitada. Imagina se ela pedisse iFood, o que ia acontecer com ela, né? Então é isso, vamos em frente. Vamos em frente, eles são muito coitados, eles não sabem de nada, inocente. Shloka número 43 diz o seguinte: Tadwati tiri patra dhyago dhala vaka pinjalaha erande nagnina siddhas tatailena vimurchitaha. Então, vocês, eu acho que vocês já são muito de casa, né? Mas a galera deve achar muito estranho, né? Tipo, como assim o moleque fala sânscrito e também fala um monte de besteira ao mesmo tempo, né? Eu acho que deve dar uma bugada na cabeça dos seres humanos. Tipo, é o Chan e a Ashtanga-hridaya, meu Deus. Tipo, tem necessidade disso? Não tem necessidade, mas a minha cabeça funciona assim. Então, ele agora continua, né? Ele agora continua tocando terror absoluto aí, né? Então, tomem cuidado agora, né, com a carne de titiri, né? Tadwat, né? Essa primeira parte do shloka, o iniciozinho do shloka, tadwat, significa da mesma maneira, né? Tadwat, da mesma forma, na mesma lógica, da mesma maneira. Então, da mesma maneira, titiri é um tipo de ave. Talvez seja por causa do barulhinho que ela faz, né? Titiri. Deve ser, soa, né, a barulhinho de algum pássaro, né? Titiri é um pássaro, né? Então você toma muito cuidado, quer dizer, ele não está dizendo você toma muito cuidado, ele está dizendo assim, da mesma maneira, ou da mesma forma, a mesma coisa pode ser dita do titiri, do patradya. Patradya é tipo um pavão, é outro tipo de ave. Patradya o mesmo pode ser dito do godha. Então, Godha é tipo um réptil, é tipo um lagarto, é uma iguana. Isso aqui é um Godha, é tipo uma iguana. Lava é tipo uma codorna. É um pássaro também, mas ele é menorzinho. Lava, Capíndala é mais um tipo de pássaro. Então, a mesma coisa, Tadwat, pode ser dita do Titiri, do Patradya, do Godha, do Lava e do Capíndala, que são outros tipos de animais. Não fica rindo aí, ô vegano, porque você está achando que você se safou de todos os problemas, de todos os Virudahara, mas você já viu que tem uns Virudahara também para você. Mas a verdade é essa, né? É muito louco como você começa a estudar Virudahara e 99% é bicho, né? Então, facilita muito a vida. Eu já contei essa história 1000 vezes para vocês. Eu já tinha dito, quando a gente chegar lá no capítulo de Virudahara, vocês vão entender. Por que eu, preguiçoso, no segundo ano da faculdade de medicina, pensei, vou parar com tudo isso, então, logo de uma vez. Porque é tão difícil navegar o leite, tem que pegar da vaca, espera 3 horas, ferve, se não ferver, não sei o que lá, Virudahara, joga fora, não pode, a vaca fica gripada. É tão complexo que eu gostava de leite, gente, eu adorava leite.
Eu adorava, tipo, eu comia palak paneer, era das coisas mais gostosas do mundo para mim, era palak paneer. Mas eu falava, é tão difícil navegar um planeta no qual eu não sei como é que a vaca estava e tal. Ah, eu vou parar logo. Então, para mim, Matheus, no segundo ano da faculdade de medicina, foi prático, na verdade, virar vegano. Foi, tipo, mais fácil. Porque eu li isso aqui e eu falei, pelo amor de Deus, mas eu sei lá o que é um balaca. Vai que eu tô comendo um balaca e eu não sei, entendeu? Vai que essa carne aqui é de titiri. Eu não tenho como saber, entendeu? É um bando de ave. Ah, eu vou parar de comer todas as aves logo de uma vez. Facilita a minha vida, entendeu? É por preguiça, assim. Então, tem uma música muito boa do Jorge Ben que ele falava: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem, né? E a galera, tipo assim, eu acho que ser vegano é até prático em termos ayurvédicos. Então, se os ayurvédicos soubessem como é prático ser vegano, eles seriam veganos só por praticidade. Porque dá trabalho, né? Você comer esses bichos todos, aí tu bota lá, olha esse sloka de agora. Então, o mesmo pode ser dito lá do Titiri, do Patraria, do Godá, do Lava e do Capinjala, tá? Só que, olha a loucura, Eranda Nagnina. Eranda é o Ricinus comunis, tá? Eranda é o Ricinus comunis, que a gente chama de rícino, né? Eranda. Erandei Nagnina. Então você tá aquecendo esses bichos aí no fogo do Eranda. Você está usando madeira de rícino para fazer fogo, né? Então, se você usar uma madeira de rícino para cozinhar essas aves, isso aí é contraindicado, tá? Você não deveria usar madeira de rícino. Sadhasta tailena. E também não pode usar o Eranda taila, o óleo do rícino, para cozinhar esses carinhas aí também. Vimurtita significa quando a coisa está cheia de alguma coisa, tá? Quando a substância está saturada de alguma coisa, quando ela está, saturada, engrossada, né? Por exemplo, também. Então, você não pode processar, né, esses animais com a madeira do Ricinus comunis, da mamona, essa é a palavra que eu queria, mamona. Você não pode usar a madeira da mamona para cozinhar essas aves, você não pode usar o óleo da mamona, que é o Ricinus comunis, é a mesma coisa, para cozinhar esse negócio. Você não pode nem processar, nem fritar, nem usar nem a madeira para cozinhar eles, que vira Viruddhara. Então, olha que interessante, dependendo da madeira que você usa, aquela substância interage com o alimento que você está cozinhando. Aí tu nunca parou para pensar no butano, né, que a gente usa na cozinha, por exemplo. Porque não faz diferença, né? Tipo, o fogo vem da onde? E o da onde o fogo vem muda a qualidade do alimento. Mas na visão ayurvédica muda. Se você, dependendo da madeira que você usar, você pode gerar um Viruddhara. Aí você que é malandra pensa, mas Mateus, o meu fogo não vem da madeira. O meu fogo vem do fogão. Sim, gênio, mas o fogão ele está botando, né? Qual é o alimento para isso? O alimento para isso é butano, na maioria das casas aqui. É gás natural. Se for gás natural, se for butano, dependendo do que você está usando, aquela substância afeta o cozimento do alimento de acordo com os samhitas. Se só esse jogo aqui já devia deixar você, tipo, bem bolada ou bolado. Porque você fala, velho, não, eu, pelo menos, até ler isso aqui, nunca tinha parado para pensar. Que dependendo do que eu uso para cozinhar. Porque antigamente, pô, madeira a lenha, né? E você fica com aquele gostinho mais fumado na comida. E aí você pensa, né? Bons tempos da madeira a lenha. Mas o samhita não deixa você ficar com essa carinha de vontade de ir para o sítio da vovó. Ele fala assim, madeira de quê, ô nerd? Você está usando madeira de quê? Mas faz diferença, Vagbata? Faz. Hoje eu estou totalmente conversando com seres humanos diferentes, né? No 0800 eu estava nessa vibe também. Madeira de quê, meu amor? Madeira de não importa. Não, não importa, não. Importa sim. Dependendo da planta que você usar a madeira, você muda a qualidade da comida e pode, inclusive, gerar um Viruddhara. Aí você me diz, brócolis faz bem? Eu falo, porra, como? Brócolis o qual? Feito como? Né? Porque tudo afeta tudo nesse negócio desse negócio do Ayurveda. Matheus, Sim, senhora. Fala, Lu Ferraz. posso no meio interromper? E se for elétrico? Afeta também. Eu só não sei como, ele não diz. Né, mas essa é a pergunta, porque aí você não tem a madeira. Então, o que a gente está Não, mas falando? você tem eletricidade, né? E o micro-ondas, Lu Ferraz? Não, Você aí não... é horrível.
Ué, mas você não Depende, sabe. né? Depende da história do micro-ondas. Tá. Exato, depende muito, porque métodos de aquecimento, dependendo do método de aquecimento, ele vai afetar a substância, tá? Não tem nenhum jeito de aquecer a substância, não é só o calor, essa que é a parada. O jeito que você usa aquele calor, a transmissão muda tudo, tá? Então, e a indução? Não sei te dizer, mas é um mistério pra gente. Tá vendo como o mundo moderno não é para iniciantes? Ele estava preocupado com a madeira do rícino. A gente está preocupado com derramamentos de petróleo no oceano, entendeu? Então não dá para saber. A real do mundo de hoje é que a maioria das pessoas que estuda Ayurveda tem uma pegada meio natureba, né? Eu tenho, vocês, a maioria de vocês também tem. A galera que tem uma pegada natureba tem uma tendência a idealizar o antigamente e a demonizar a modernidade. Né? Quem nunca, levanta a mão aí, você que é perfeito. Mas a maioria das pessoas tem. Então, micro-ondas é moderno, é ruim, satanás. Madeira, né? Madeira é maravilhoso. Madeira é tipo meu chalé na montanha, entendeu? Mas não é isso, entendeu? Na visão ayurvédica não tem como idealizar nada. Não tem como você dizer isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Tudo afeta tudo de maneiras complexas. A gente, quando tem preguiça de complexidade, a gente simplifica. Então, não pode, blá, blá, blá. Mas nada é não pode. Tudo afeta o mundo de maneiras complexas e que para alguma pessoa deve ser bom. Tipo, cozinhar no forno elétrico para algumas pessoas deve ser bom. Porque deve gerar algumas propriedades ali qualquer, sei lá, eu não sei. O fato é que eu fico estudando. Por que eu fui para os Estados Unidos estudar medicina moderna? Porque tem muita coisa nova no mundo hoje em dia que nos samitas eles não vão me dizer. E placas de indução. Eu posso partir de um preconceito e dizer tudo que é moderno é ruim, não pode placa de indução, não pode micro-ondas, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Tem que ser forno a lenha. Mas a real é que, primeiro, a gente não tem evidência científica disso nos samhitas, de que não pode, por exemplo, micro-ondas. Não tem evidências modernas também muito boas, dizendo que não pode micro-ondas. Então, eu não estou agindo de maneira científica, eu estou agindo de maneira dogmática, quando eu falo não pode. Eu não gosto, mas eu não gostar e a ciência diz para você não fazer são duas coisas muito diferentes. Né? Se esse aqui fosse o canal do que o Matheus acha, né, não era de Ayurveda de acordo com os samhitas, era opiniões do mateus.com.br, né, que não é o Vida Veda. Então, eu tomaria muito cuidado se eu fosse vocês, porque toda vez que você chega a alguma conclusão rápida, você provavelmente está ignorando a complexidade da realidade. E aí o capítulo 7, ele vem esfregar a complexidade da realidade no seu rosto para você parar e falar, velho, como assim se eu usar a madeira de uma árvore específica? Porque percebe, o Samhita é Nati Sankshepa Vistaram, ele não está falando tudo que existe. Ele não vai falar todas as madeiras de todas as árvores. Mas no momento que ele fala a madeira do rícino pode gerar um vírus da rara, você tem que parar e dar uma neurotizada e pensar, se a madeira do rícino pode, e a madeira da outra coisa? E a madeira do eucalipto? E a madeira do blá blá blá? E a chapa de indução? E o forno a lenha? E o forno elétrico? E aí você tem que fazer isso. A gente aqui, que está recebendo esse bastão desse conhecimento e vai ter que passar esse conhecimento adiante, a gente não pode ser preguiçoso e chegar a conclusões porque, eu acho que não é legal. A gente tem que parar e tentar observar a realidade e se ferrar no processo aqui e abrir um horizonte enorme de tem muito mais coisa que você não sabe do que você sabe. Muito mais, infinito mais. Só a pessoa que é muito iniciante, ela tem direito de achar que ela entendeu alguma coisa. Só quem é muito iniciante. É o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos você sabe sobre um assunto, mais você acha que você sabe sobre aquele assunto. Quanto mais você estuda sobre um assunto, menos você sabe sobre aquele assunto. Ou mais você sabe que você não sabe sobre aquele assunto. Então, vocês já estão aqui há 4 anos lendo esse negócio comigo, né? Então, vocês já têm que ter superado o efeito Dunning-Kruger. Vocês já viram em 7 capítulos o tanto de coisa que você não sabe. São 120 capítulos no Ashtanga Hridayam. Não são 6, nem 7. Não são 4, tipo o Yoga Sutra do Patanjali, por exemplo, que é um livreto, né, comparado com isso aqui. Isso aqui é um nível de profundidade. E aí ele tem a pachorra de dizer, no primeiro capítulo, que é Nati Sankshepa Vistaram. Do tipo, eu vou te falar 1000 coisas que você não tem a menor ideia, eu vou te afundar no mundo da sua própria ignorância, e isso aqui não é nem o começo da parada. Isso aqui é uma pitadinha de tudo que você não sabe. Então é isso, né? Por isso que a gente faz o Uraga Diroga no início. Vamos lá. Obrigado, galera. Valeu aí por me mostrar, né, tudo que eu não sei. Essa é a ideia.
Então, tomem cuidado, né? Tomem cuidado aqui quando vocês forem usar um eranda, um fogo de eranda, ninguém usa isso, né, no mundo moderno, mas fica a dica aqui para você investigar como é que você processa os seus alimentos e você não vai saber 100%. A gente está aqui justamente para isso, para estudar isso aqui, entendeu? Isso é outra coisa que é importante, vou aproveitar e vou falar, já falei várias vezes. Quando você lê isso aqui, você não vai saber, entendeu? O que a gente está fazendo, a primeira leitura do Ashtanga Hridayam é a primeira leitura, que vai demorar 42 anos, mas vai ser a primeira leitura. Depois que a gente acabar a primeira leitura do Ashtanga Hridayam, aí é que a gente começa a estudar o Ashtanga Hridayam de verdade. É quando você vira faixa preta, é que você começa a estudar a arte marcial de verdade, porque até então você nem sabia o sistema inteiro. O fato é que vocês vão estudar isso aqui comigo durante 42 anos para começar a aprender a Ayurveda. Essa que é a brincadeira, tá entendendo? Esse é o dia que todo mundo desiste, inclusive. Se reduzir pela metade o grupo, é isso mesmo, entendeu? Porque você vai ter que aceitar a ideia do contrário de tudo que a gente faz em 2021, que é essa coisa do eu quero fazer um curso de final de semana e ser mestre de Ayurveda. Não vai ser, não tem como. Isso aqui é infinito. Eu vou começar a entender esse negócio daqui a 20 anos. E aí você tem que, né, embarcar nessa jornada de paciência infinita. Então, feito esse desabafo, que estava precisando tirar isso do meu coração. Obrigado por me ouvir. A gente continua. Shloka número 44. Ele diz o seguinte. Haritamam sam haridra shulaka protapachitam haridra vahnina sadyo vyapadayati jivitam. Ele vai continuar nesse tema. Ele vai continuar nessa brincadeira aí. Aí, vocês lembram que a gente falou do Haridra, do Harita, em algumas leituras atrás? A palavra Harita, Haridra, ela indica que tem uma cor alaranjada, né? Que tem uma cor avermelhada. E aí ele fala Harita Mamsam, tem uma mamsa, que é uma carne, do Harita, que é um pássaro, ou sei lá o que é esse negócio, é uma carne que é um animal meio laranja. É um pássaro meio alaranjado, se eu não me engano. De novo, tem 1000 traduções para esse troço, tem várias opções tem um legume, tem a própria cúrcuma, que é o haridra, né, que está aí nessa coloração, nesse espectro de coloração. Então, a carne do harita, né, desse cara aí, que é tipo esse pássaro aí colorido, haridra, shula, caprota, pachitam. Então você não pode, né, você tem que tomar cuidado para não espetar ela, né? Shula, essa palavra aqui, ó, shula, significa um espeto, uma lança, alguma coisa pontiaguda, tá? Haridra é uma das cúrcumas, que a gente não sabe qual cúrcuma que ele está sugerindo aqui. Tá? A maioria dos samhitas acho que sugere que é o Daru Haridra, que é o Berberis aristata, não é a cúrcuma longa. Ele chama de Daru Haridra também, esse Haridra aqui. Né? Então, se você pegar a carne do Harita, que é um pássaro meio avermelhado, e você espetar ela no Haridra, que é o espeto do Berberis aristata, e essa carne... Então, haridra, shula, caprota, pati, então, você cozinhar ela, você fazer pati. Pati é cozinhar no fogo, né? Você cozinhar ela no fogo do haridra também, no fogo dessa mesma planta aí, do Berberis aristata, do Daru haridra. Isso aí é contraindicado, por exemplo. Olha o nível de complexidade, né? Você pegou a madeira, você cozinhou e o nome dele é parecido com a planta, e não é à toa esse troço, é que é tudo meio vermelho, entendeu? Todos esses elementos são meio avermelhados, são meio alaranjados. Você pega a carne desse pássaro amarelado, espeta ele numa planta, numa árvore que ela é meio amarelada, e você cozinha ele em cima do fogo feito com essa planta meio amarelada também. Isso tudo aí parece que está aumentando demais as mesmas características, né? O guna desse alimento ou desse elemento que produz o avermelhado, parece que quando você usa muito ele vai bugar o sistema, tá? Ele vai dar uma bugada aí no sistema, tá? Haridra Varnina, Varni é o fogo, né? Então meio que já antecipei a tradução. Varnina, Sadio, de novo, Sadiaha, no mesmo dia, Vyapadayanti, Jivitam. Vyapadayanti, esse verbo eu acho que ele é meio novo, mas ele tem um significado que vocês já conhecem. Vyapada significa matar. A gente usa hanti muito aqui, tá?
Vyapada significa matar. Vyapadayanti é a conjugação verbal. Então, esse anti aqui do final é uma conjugação do verbo, né? Vyapada. Jivitam é a vida. Jivita é a vida. Então, ele vai matar a vida, digamos assim. Tá? Quando? Automaticamente, instantaneamente. Então, se você pegar esse pássaro meio avermelhado, botar ele num espeto dessa carne meio avermelhada e cozinhar ele sobre o fogo, que é feito com essa madeira meio avermelhada, do haridra, né? O haridra que estou achando que é o Daru haridra, o Berberis aristata, e não a cúrcuma longa, nem a cúrcuma amada, nem uma outra cúrcuma, isso aí é um virudahara brabeira, bem intenso. Ele mata a pessoa bem rápido, diga-se de passagem. Ele retira a vida muito rápido. E aí ele continua no shloka número 45, não. Primeira metade, né, do 45. Primeira metade do 45, ele diz o seguinte: Bhasma pamshu paridvastam tadeva cha samakshikam. Então, Bhasma, a Lu Ferraz me perguntou algumas lives atrás, Matheus, você não usa Bhasma? Né? O que a palavra Bhasma significa? Bhasma significa pó. Bhasma significa, em inglês, inclusive, a gente chama de ashes, né? Que é melhor, eu prefiro. Por quê? Porque é o pó derivado da queima. Né? É o pó que fica no final da queima. Não é necessariamente o pó que fica no final de uma maceração. Porque você pode pegar algum elemento, você pode pegar aveia, bater no liquidificador e fazer pó de farinha, né, da aveia. O Bhasma, normalmente, ele não é a farinha. Ele é o pó da incineração de alguma substância. Aí a gente chama o Bhasma também, a gente usa a palavra Bhasma para todos os minerais que são usados dentro do Rasa Shastra, que é a ciência ayurvédica que usa lá os metais pesados, né? E a gente chama eles todos de Bhasma. Por quê? Porque você pega o metal e a maioria dos processamentos usa queima e a gente só usa eles num pó muito fininho. Esse pó muito fininho é chamado de Bhasma, tá? Então tome cuidado para você não ler aqui Bhasma e pensar, é o pó de algum metal. Não é. Significa só pó, tá? Pó, Bhasma. Então tem alguma coisa de um pó aí, né? Pamshava, Pamshu significa também uma areia. É também um tipo de pó. Só que ele é um pó, tipo em inglês a gente chama isso de dust. Sabe, a poeira. Pronto. É uma poeira que ela não é derivada da queima. Ela também não é derivada de você processar. Ela é natural, tá? Pamshu, muitas vezes, é traduzido como areia também. Então é tipo um pó, né? Tipo uma poeira, mas ele é natural. Mas não é aquele pó que você varre na sua casa. Que é aquele pó de sujeira que não tem uso nenhum. Esse aqui é um pó que é tipo uma areia mesmo, que você pega na praia, que você pega no chão, tipo uma terra mesmo, né? Pamshu, então, essa areia. Paridvasta significa cobrir alguma coisa. Quando você cobre alguma coisa, quando você, por exemplo, empana alguma coisa, o que você faz? Né? Você não pega a carne e bota ela lá como é que é? Você bota ela no ovo, aí depois você bota ela na farinha, não tem esse negócio? Então, você está cobrindo, você está fazendo paridvasta com a carne que você está tentando, né? Quando você faz alguma coisa empanada, você vai cobrir aquela coisa de farinha, você faz paridvasta. O que a gente está cobrindo aqui? Né? Você está cobrindo alguma coisa com o quê? Você está cobrindo alguma coisa com pó e com areia. É isso que você está fazendo. A gente ainda não sabe, ele não falou de quê, pó e areia de quê. Tadevam, aí aqui ele falou, tadevam. Tadevam é tipo aquilo ali. Tipo aquilo que eu acabei de falar. É tipo o que eu acabei de falar? O harita, é a carne desse bicho aí que é meio avermelhado. Isso é o Tad Evam. Tad Evam é da mesma maneira que isso aí que eu acabei de falar. É como se fosse um pronome demonstrativo. Então, se você pegar esse bicho que eu falei no shloka anterior, que é o Harita, né? E você pegar esse bicho e você meio que cobrir ele com cinzas, né? Com pó de alguma coisa queimada, e cobrir ele com areia, que era uma maneira tradicional de preparar o alimento, você cobrir, em muitos lugares ainda se faz isso.
Você cobre o alimento com algum tipo de pó de areia ou de terra e aí bota ele para cozinhar, por exemplo, para proteger a carne, né, por exemplo. E aí depois que você tira ele pronto cozido, você limpa ele, né? A gente às vezes faz isso, eu não sei, na nossa cultura, porque eu não entendo nada de carne, né? Eu não como carne há 20 anos, então, mas provavelmente tem. Mas não é bem, por exemplo, quando eles botam o sal grosso, porque o sal grosso é para salgar mesmo. Mas eles cobrem, né? Eles fazem tipo um empanado mesmo para cozinhar a carne, meio que para proteger, né, a carne do fogo direto. Essa carne do harita, que é essa ave avermelhada, quando ela é coberta com cinzas e coberta com areia para ser preparada no fogo, por exemplo, para ser cozida, por exemplo, ela não deveria ser consumida cha samakshikam, junto com makshika. Makshika significa abelha, que na verdade significa mel. Né? Então, você não deveria misturar essa carne aí, preparada desse jeito, é meio assado com areia em volta para proteger. Essa carne não pode ser misturada com makshika. Samakshika, junto com makshika, junto com mel. Tá? Senão ela vira um viruda rara. E aí os veganos acham graça, né? Porque você está botando mel, misturando ele com uma ave, e aí eu falei, não, isso é muito complexo, eu sei lá que negócio é esse, de ave é essa, melhor não comer. É mais fácil, mais prático. Mas é isso. E aí vamos em frente. Primeira metade do sloka, temos tempo? Temos tempo. 45, segunda metade do 45, primeira metade do 46. Será que a gente vai até o 46 inteiro? Eu tenho fé na nerdeza. Então vamos que vamos. E aí eles dizem o seguinte, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui tudo. Eles dizem o seguinte, Yat kimchi dosha mutkleshya nahare tat samasataha virudam shuddhira treshta shamova tad virodita virodibihi dravaistaireva vapurvam. Tá faltando o bindi ali. Sharira syabhi samskritihi. Então, eu acho que tem a ver ler essa parada inteira e aí a gente termina por hoje, talvez. Yat kimchit dosham utkleshya. Yat kimchit dosha utkleshya. Então, aqui ele meio que mudou de assunto. Ele não está mais falando sobre exemplos de coisas que são viruda rara. Ele agora está tentando, eu acho, te definir o que é viruda rara. Ele está tentando fazer com que você entenda, finalmente, né? Cara, no Shloka 45, ele finalmente, alguém levantou a mão e falou, desculpa, Guruji, esse bando de coisa que você está falando aí, né? Isso aí é viruda, aquilo ali é viruda, não sei o que mais é viruda, aquilo ali também é viruda. Desculpa, o que é viruda, hein? Fazer uma pergunta, aluno é muito assim, né? Posso fazer uma pergunta idiota, professor? O que é viruda? Né? E aí o professor fala, caraca, nem é uma pergunta idiota, fui eu que deveria ter começado o capítulo com isso. Mas eu não comecei. Então vamos falar sobre o que é viruda. Né? Viruda, yat kimchit, né? Tipo, em uma palavra, né? Em uma frase, que eu podia ter dito no início do capítulo, mas eu não disse, né? Yat kimchit dosha utkleshya. Dosha, vocês já conhecem. São os doshas do corpo, né? Os doshas do corpo, utklesha, eles são agravados. Utklesha, eles são provocados. Os doshas do corpo, eles são desequilibrados. Quando os doshas do corpo são desequilibrados, não, fácil de lembrar, né? Harit samasataha. Harit é um verbo, né, o vidirling de hara, né? Hara, aqui, haret, hara. O que significa hara? Hara significa retirar, remover. Retirar, remover, haret, ser removido, né? Ser retirado. Haret samasataha, ele vai ser removido. Na haret samasataha, ele não vai ser removido. Virudham. Quando alguma coisa agrava ou provoca ou desequilibra os doshas, sem remover os doshas do corpo, isso é chamado de viruddha. Essa é a definição de viruddha rara. Viruddha ahara é todo o alimento que bagunça os doshas, mas não elimina os doshas do corpo. Por que essa é a definição de viruddha?
Porque não é qualquer coisa que agrava os doshas que é viruda. Quando eu te dou por exemplo, um tripala, por exemplo, para você tomar de noite, o tripala, ele faz mrudu virechana. Se você tomar o óleo de rícino, por exemplo, de noite antes de dormir, né? Ele é um mrudu virechana. Ele agrava, ele faz dosha utklesha, ele agrava o dosha. Mas o que ele faz também? Ele provoca um virechana. Então ele expulsa o dosha agravado do corpo. A gente tem um monte de remédios no Ayurveda que funcionam com base em bagunçar os doshas e não só apaziguar. Vocês lembram que a gente tem duas modalidades de tratamento? A gente pode fazer Shamana Chikitsa ou a gente pode fazer o quê? Shodhana Chikitsa. Shamana Chikitsa apazigua os doshas dentro do corpo. Shodhana Chikitsa expulsa os doshas do corpo. Como é que uma erva ou uma droga, um preparado, faz Shodhana Chikitsa? Ele agrava o dosha e expulsa ele do corpo. Então, se a definição fosse simplesmente Yat Kimchit Dosha Utklesha Virudham, estaria incompleto. Tudo que bagunça agrava os doshas é viruda. É mentira, não é isso, não é essa definição. Tudo que bagunça agrava os doshas, mas não expulsa eles do corpo, virudham, é viruda. Essa é uma definição muito parecida com a definição de visha, de veneno. O veneno, ele também agrava, bagunça, prejudica os doshas, mas ele não deixa o corpo expulsar. É muito doido, porque é natural para o corpo isso. Quando você agrava muito um dosha, ele tem uma via natural de expulsar aquele dosha do corpo. Ele faz um vamana, um chardi, né? A pessoa vai lá e vomita. Ele faz um virechana, pode ser na forma de atissara, mas a pessoa vai lá e tem uma diarreia, por exemplo. Só que o visha, o veneno, e o viruda, que são muito parecidos em termos de comportamento, eles seguram o dosha agravado dentro do corpo. Eles como se ele agrava o dosha, mas ele sequestra o dosha. É muito louco isso, né? Um comportamento muito sacana, né? É aquela coisa do que a pessoa ela não quer resolver o problema com você, mas ela também não quer deixar você ir embora. Você vai ficar aqui, vamos conversar, estou aqui, vamos conversar. Sobre o que você vai conversar? Sobre nada. Não, sobre nada não, vamos conversar sobre alguma coisa. Você não está chateado? Se você não sabe por que eu estou chateado, eu também não vou te falar. Ah, não, isso aí é dosha utklesha na haretsa masataha. Você não está me agravando, mas você não está me deixando ir embora, você não está resolvendo, entendeu? Então, o Virudhara, ele é tipo um relacionamento meio abusivo. Ele vai te bagunçar a cabeça, mas ele não vai deixar você se libertar dessa brincadeira nem um dia, entendeu? E aí o tratamento é complicado. A gente vai falar sobre o tratamento disso na semana que vem. Mas aí ele continua. Shuddhi atra ishta. Esse samastapada aqui são 3 palavrinhas, tá? Shuddhi atreshta shamova tat virodibhi. Então, isso é que está escrito aqui. Shuddhi é quando você faz uma purificação. Shodhana vem dessa raiz aqui. Shuddhi. Atra, ishta. Atra, a palavra atra, é importante você saber, significa aqui, nesse contexto, né, falando sobre esse assunto, não é nesse ínterim, é a respeito disso que estamos falando. Ishta, alguma coisa que é desejável, que é boa, né, que é recomendável. A gente chama de ishta. Shamaha é shamana chikitsa. Shama é apaziguar os doshas. Vá também, né? Tad virodibhi. Tad virodibhi. Virodhita significa virodhita. Virodhita. Não é a mesma coisa que virudha. Virodhita, virudha são coisas diferentes. Sou parecido, mas não é a mesma coisa. Virodhita significa o oposto. O oposto. Tat virodibhi. Então, o que você vai fazer? Primeiro, nesse contexto, atra, está. Você tem que fazer as terapias recomendáveis, as terapias desejáveis, que vão ser terapias de Shuddhi, terapias de Shodhana, terapias de Panchakarma, e vão ser terapias de Shamo, terapias de Shamana, de apaziguar os doshas. Tad virodibhi. Como? Com as qualidades opostas do problema que você tem. Tad virodibhi, ele está dando o primeiro, a dica, né? Porque você fala, pô, Matheus, tá bom, comi Virudhara, e agora o que eu faço? Essa é a resposta. Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 7, primeira metade do shloka número 46, ele está dizendo como se trata um Virudhara com Shodhana Chikitsa e Shamana Chikitsa,
com propriedades contrárias ao que gerou o problema. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso de Samanya Vishesha Siddhanta. Você está usando o contrário para diminuir o contrário. Tá? Às vezes a gente não faz o contrário, às vezes a gente faz a mesma coisa. Vocês vão ver opções também disso no futuro. Mas aqui ele já está dando, porque o discípulo perguntou, e aí, tá bom, entendi. Agravou os doshas e não tirou eles do corpo. O que, que eu faço? Você faz tadvirod e birri, você usa o contrário das propriedades dos doshas que estão agravados. Tá? E aí, para terminar nossa leitura de hoje, dravyaihi, staihi, evava, purvam, deixa eu corrigir isso aqui, que senão eu fico com um toque. Purvam, eita, botei no lugar errado. Purvam, pronto. Sharirasya abhi samskritihi. Olha que bonitinho. Samskritihi, samskrita. Vocês só conhecem a palavra samskrita em um contexto, que é a língua que a gente está usando aqui, né? O Sanskrit. Samskritam, o sânscrito. Essa é a palavra de sânscrito. Mas não tem nada a ver com sânscrito. Ah, Mateus, você vai curar as doenças com o uso da gramática. Olha que coisa linda. Todos os filólogos ficaram felizes agora. Não tem nada a ver com sânscrita, a língua, a gramática. Tem a ver com o que significa a palavra sânscrita. Vocês sabem o que significa a palavra sânscrito? Em sânscrito. Se vocês não sabem, vocês vão descobrir, vão aprender hoje. Que é importante, né? A gente fala sânscrito, a língua, o Devanagari, a língua dos deuses. Está tudo escrito em sânscrito. De repente, você nunca parou para pensar o que significa a palavra sânscrito. Né? A palavra sânscrito está aqui, ó, samskriti. Samskriti significa, vem de duas palavras. A palavra sam, que significa bem feito, né? É bom, é perfeito, é bom, de forma geral. Kruta. Kruta significa fazer. Samskrita é alguma coisa que é feito de maneira perfeita. É alguma coisa que é muito bem feita. É alguma coisa que é perfeitinha, bem preparada. Né? Você preparou uma comida, a comida ficou bem preparada, você fala, essa comida aqui está samskrita. Ela foi kruta, feita, sam, bem feita. Né? Por que a língua é chamada de samskritam? Porque ela é perfeita. Essa é a ideia. O cara que criou ela, ele criou ela de uma maneira, ou eles, ou sei lá quem, ou Shiva, quando criou ela de uma maneira que ela é muito perfeitinha. Nem é tanto assim, tá? Quando vocês estudarem sânscrito mais avançado, lá no Lago Siddhanta Kaumudi, você vai ver a quantidade de exceção que tem, como é um inferno estudar essa gramática. Mas o nome dela é perfeitinha, né? Ela é perfeitinha. Então, Samskritam, Abhi Samskritam, estou indo de trás para frente. Abhi é um prefixo que significa indo na direção de, né? Indo na direção de samskritam, indo na direção da perfeição. O que está indo na direção da perfeição? Sharirasya. Estando indo na direção da perfeição, Sharirasya, Shasti Vibhakti Ekavachan, do corpo. Indo na direção de um corpo perfeito. Qual corpo perfeito? Purvam, que você tinha antes. Purva é aquilo que era, da maneira como era antes. Então, para você ir na direção da perfeição que o seu corpo tinha antes, né, é o que a gente vai ter que fazer aqui. Dravyaihi, staihi, eva. Você... E minha mãe encontrou a Monique, gente. Deixa eu fechar a porta, porque senão não vai dar. Ela fala muito alto. Minha mãe está lá embaixo, e aí chegou a Monique, e aí agora elas estão tipo... Sabe quando as pessoas se veem e gritam? Então é isso que está acontecendo agora. Então, o seu corpo, você está indo na direção da perfeição que o seu corpo tinha antes. Antes de quê? Antes de você consumir o Virudhara. Então, ele está partindo de um princípio muito bonitinho, que é, antes do Virudhara, o teu corpo estava bom. Porque pode não ser verdade. Pode ser que você já está comendo essas coisas há 35 milhões de anos, né? Mas aí a gente vai entrar no sloka seguinte, que eu não vou fazer hoje, porque senão eu entro naquele mesmo problema de sempre. Então, para você ir na direção da saúde que o seu corpo tinha anteriormente, e que, teoricamente, aqui, ela é uma saúde muito boa, Dravyaihi, staihi, eva, você precisa usar substâncias Dravyaihi, Trutiya Vibhakti Bahuvachana. Dravyaihi, você vai usar staihi, eva, ou iva, né? Você vai usar substâncias que estão alinhadas com isso. A tradução é mais ou menos assim, tá? Então, para você levar o seu corpo para o estado de saúde
teoricamente, que ele devia estar anteriormente, você deveria usar as substâncias que levam o corpo para isso. As substâncias que estão alinhadas com isso. É porque ele está conectando com o shloka anterior, aí fica mais claro, né? Se você só ler isso aqui separado, fica uma zona. Mas quais são essas substâncias que devem ser usadas? Substâncias que têm qualidades contrárias, virodibhi, aos doshas que estão agravados pelo Virudhara. Tá? Então, aqui ele começou a pincelar. Cadê ele? Aqui ele começou a pincelar, né? Primeiro, o que é Viruda? Então, lembrando, Viruda é todo, no caso, substância, que ela bagunça os seus doshas, mas não expulsa eles do corpo, não deixa eles saírem do corpo. Para você tratar isso, você deveria fazer terapias de Shodhana e Shamana Chikitsa, usando drávias que têm a qualidade oposta aos doshas agravados, para restabelecer a característica perfeita, a qualidade da saúde que você tinha antes de usar esses alimentos aí que são meio complicadinhos. Essa é a tradução. Não ficou nem tão ruim de improviso, né? Vamos botar aqui uma pausa. Pausa. E qual é a página que eu estou aqui? 158. Eu estou anotando agora, porque eu estou viajando, eu não tenho o meu Samhita para eu anotar. Aí eu estou anotando tudo no digital. Fechou. Maravilha, vou parar de... deixa eu mostrar para vocês. Ó, semana que vem, então a gente vai fazer o 47, o 48, com certeza o 49. Acho que pelo menos até o 50 a gente vai. Não cabe mais na tela, né? Tudo que a gente faz. Então, se vocês... Porque eu já estou fazendo, tipo, 6 slokas, 7 slokas, às vezes 10 slokas numa sentada dessa, numa leitura dessa. Então, a gente vai para a semana que vem do sloka 47 até pelo menos os 50 e poucos, 55, talvez, se tudo der certo. Tá bom? Vou parar de dividir tela aqui, então. Hoje eu não tenho também muito tempo, porque minha mãe está esperando e a gente vai almoçar. E eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Tamo junto, não? Ninguém? Então, maravilha. Então, que bom ver, cara, 26 pessoas aí, gente. O bando dos nerds não para de crescer. Nossa Senhora. Sejam muito bem-vindas, suas nerds, e muito bem-vindos. Então, obrigado pela presença de todo mundo. A gente se vê de novo na quarta-feira que vem, ao meio-dia, para continuar falando sobre Virudhara, tá? Beijinho para vocês e até a próxima. Pragadirogan satatano shaktan sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharati danjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vritanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabi